Sejam bem-vindos à leitura comentada sobre a brevidade da vida de Sêneca, aqui na Fé do Bem. Este é o episódio 0 e faremos algumas explicações e comentários sobre como será a dinâmica dos próximos episódios. Esta obra, assim como a Arte de Viver de Epíteto, que foi comentado nos episódios anteriores, ela é da escola de filosofia chamada de estoicismo. E essa escola tem uma característica de ser uma filosofia muito prática, muito objetiva, muito ligada às questões cotidianas dos indivíduos. E elas nos dão orientações, nos dão lições, nos dão algumas pérolas de sabedoria que podem ser transformadas até imediatamente numa forma de viver diferente, para poder encarar a vida de uma forma mais tranquila, mais harmônica, e que traga mais serenidade e felicidade para nós mesmos e para os outros que convivem conosco. O autor Sêneca foi um filósofo romano que nasceu no ano 4 a.C., ele foi contemporâneo dos imperadores Cláudio e do seu sucessor, o imperador Nero. Um fato interessante é que Sêneca foi responsável por boa parte da educação de Nero, quando ele era uma criança, um jovem, e quando ele assumiu como imperador, após a morte de Cláudio, ele assumiu com 17 anos, Sêneca foi um dos seus conselheiros. Bem, você pode estar até pensando que Sêneca, então, não deve ter bons conselhos, né? Porque a pessoa que ele educou e aconselhou foi o imperador Nero, conhecido por ter incendiado Roma, né? Muito conhecido como esse perfil de um imperador louco, um dos piores imperadores da história. Mas a realidade é que os primeiros anos de governo de Nero foram muito bons. Muitos historiadores reconhecem como anos tão bons quanto o governo de Augusto, né, que foi um dos maiores imperadores de Roma. Acontece que depois disso, Nero cedeu às suas paixões, cedeu às suas motivações mais violentas, mais egoístas, mais vulgares, e inclusive acabou se tornando inimigo daquele que era seu conselheiro. Então, enquanto Sêneca estava ao lado de Nero, Nero teve um bom governo. Mas quando há esse rompimento aí que surge essa figura tão conhecida historicamente como um Nero muito tirânico e até insano. Inclusive, por conta desse conflito com Nero, Sêneca foi condenado à morte. E até como uma forma de homenagem ao antigo filósofo Sócrates, ele decidiu ter uma morte rodeado por seus amigos. Já que ele foi sentenciado à morte, ele mesmo decidiu tirar a sua vida dentro da sua casa rodeado de amigos. E os relatos são que ele encarou isso de uma forma muito serena, repetindo o exemplo de Sócrates, que dizia que se a morte é natural e se ela vai vir, que seja pelo menos com dignidade, com honra, que a gente possa encará-la, né? E essa sua obra específica sobre a brevidade da vida, aqui Sêneca vai trazer muitas reflexões, especialmente sobre o tempo, sobre a vida, sobre a morte e sobre o tempo, que é o que une todas essas coisas. É interessante que a gente pensa que essa ideia de que ninguém tem tempo para nada é algo muito contemporâneo, né? Moderno, contemporâneo. Mas Sêneca já alerta isso há mais de 2000 anos no passado. Ele alerta sobre essa questão de que todos reclamam de que a vida é curta, o tempo é escasso e nunca sobra tempo para nada. E ele traz uma reflexão muito interessante dizendo que, na verdade, é a forma com que usamos o tempo que faz com que pareça que a vida é curta ou a vida é longa o suficiente para aproveitar tudo que há de importante. O livro, como é comum nessas obras estoicas, é muito simples, é um livro curto, com pequenos capítulos. São apenas 20 capítulos e nós iremos falar de 2 capítulos a cada episódio. Então teremos um total de 10 episódios aí que serão lançados sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Caso você não tenha acesso aí na sua casa a um livro físico dessa obra sobre a brevidade da vida, nós estamos disponibilizando nas nossas redes sociais um link para um fácil acesso a um PDF que tem a obra na íntegra ali. E é importante ressaltar que nós não faremos a leitura completa da obra nesses podcasts, ok? Traremos somente comentários sobre esses capítulos, a cada episódio 2 capítulos. Então, para você ter uma experiência mais completa e mais enriquecedora, é importante que você faça a leitura desses trechos, desses capítulos antes de escutar o episódio. Como existem diferenças de versões, pode ser também que tenha alguma tradução um pouco diferente, né? E partes como introdução, dedicatória, alguma coisa assim, que podem variar um pouco de uma versão para outra. Mas o texto integral é aquele que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 20. Então, na próxima quarta-feira,
os capítulos comentados serão um que começa com a seguinte frase: a maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malevolência da natureza. E o capítulo 2, que é aquele que começa com: por que nos queixamos da natureza? Ela mostrou-se benevolente. Bem, então aproveitem a semana, façam uma boa leitura e até a próxima.